Shalom Lecholam, olá para todos, Bruhim Abaim, sejam bem-vindos a mais um shiur, a mais uma aula de hebraico. Nessa aula, estudaremos as preposições inseparáveis e estaremos dividindo essa aula em duas partes. Por que dividirmos em duas partes? Para que você aproveite o máximo. Não adianta eu bombardear a sua mente com muitas regras, muito conteúdo, sendo que você não consegue absorver tudo, tá? No mesmo dia, tá? Na mesma aula. Então, estaremos resumindo e dividindo em duas partes para facilitar o seu aprendizado, ok? Se você aprender 3 regras hoje, estarei satisfeita, estarei feliz. E você também. Então, vamos lá, pelo menos umas 3 regrinhas nesta aula e mais algumas na próxima. Preposições inseparáveis. Primeiro, o que você precisa saber? Na língua hebraica existem várias preposições. Aqui veremos as principais denominadas inseparáveis. Aparecem sempre ligadas a algumas palavras, tá? E as autônomas, sozinhas, mas essas autônomas estudaremos em outra aula, tá bom? Então, hoje nós iremos estudar somente as inseparáveis, tá bom? Então, vamos lá. A forma básica das preposições inseparáveis é be, que e le. Por que be, que, le? Bet mais shivá, que tem o som de um pequeno e, você vai pronunciar be. Taf mais e, que. Lamed mais e, le, ok? Eu sempre gosto de bater na tecla, é repetitivo? É cansativo? Talvez, né? Sempre falo para vocês, nunca pronunciem esse Shivá com o som de um E rasgado, tá? Pronuncie com um som fechado, curto, rápido, e, tá bom? Então, é be, que, le, tá bom? Não fala be, que, le. Gente, fica ridículo, fica feio demais. Então, façamos o possível para sermos aí o mais natural possível, tá? Então, é bequele, 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 tá? Então, essa aqui é a forma básica das preposições inseparáveis, tá? Nós estudaremos essa primeira forma. Segundo, preposições com palavras que têm estivar simples na primeira sílaba, nós estudaremos. Também veremos preposições com palavras iniciadas com iod e shivá simples. Veremos também preposições antes de guturais com shivá composto. Estudaremos preposições antes de sílaba tônica e preposições antes de artigo definido. Então, só nesses pontos, 6 pontos eu citei aqui para vocês. Então, vejam bem, não é tão simples, tá? Não é tão fácil quanto parece, tá? Você não pode simplesmente chegar acrescentando aí a preposição bequele na sua forma básica em todas as palavras. Não, não é bem assim, né? Então, existem regras, e essas regras irão ajudá-los, tá? A ler melhor, a ler bonito, a pronunciar corretamente. Então, para que você saiba como aplicar cada uma dessas regras, você já deverá, tá, ter estudado aí as culturais, tá? Para saber aí quais são as culturais, é muito importante. Para aplicar a regra do Bekele, você também já deverá ter estudado aí artigo definido, viu lá que a gente vai estudar preposições antes, tá, de artigo definido. Então, você precisa estudar e dominar, né, a regra do artigo definido. Já gravei esta aula,
tá? Em 3 partes, tá? Tem aula 1, 2 e 3 já aí no YouTube, para quem não assistiu, assista e depois volte a esta aula, tá bom? E tá aqui, ó, antes de artigo definido, tá? Então, vocês precisam dominar o artigo definido antes de assistir esta aula. Precisam ter segurança aí nas guturais, Aleph, Ain, Re e Het, ok? O Shivá, ó, o iod com o Shivá simples está sempre presente aí em todas as regras, praticamente. Na aula do Shivá, né? Na aula do artigo. Então, se liga, tá bom? Se liga. Vamos lá, vamos ver aqui quantas regrinhas vamos trazer nessa primeira aula. Então, primeiro, as preposições hebraicas principais ou mais comuns são chamadas inseparáveis. Primeiro ponto, você precisa decorar, aprender, traduzir estas preposições, tá bom? B, essa preposição B, o que significa essa preposição? Ela é traduzida como em, por ou com, tá? E estas preposições, pessoal, elas são inseparáveis por quê? Porque elas vêm sempre ligadas ao substantivo, tá bom? A uma palavra, nunca isoladamente, tá bom? Vem sempre ligadinha. Então, você precisa saber a tradução de cada uma delas. Veja bem como é fácil. Bet, ou seja, B, preposição B, significa o quê? Em, por ou com, tá bom? Em favor, por favor, com favor. Lembra? Eu sempre gosto de citar aquela expressão bevacachá, bevacachá, bevacachá. Lembram? B é a preposição, percebe? Preposição B, que significa o quê, gente? Por, né? Então, e aí vem o quê? O restante, bevacachá. Então, pode ser em favor, por favor, com favor. Viu só? Eis a importância de vocês memorizarem aí a tradução de cada preposição dessa apresentada aqui nesta aula. Anote aí, tá bom? O que é o kaf mais shivá, que significa como ou conforme, tá bom? Como ou conforme. E o le significa a, para ou de, tá bom? Memorizou? Você precisa memorizar, tá? O significado dessas preposições do Bekele, tá bom? Decore. É necessário. Pouquinho, gente. Que isso? Né? 3 preposições. E a tradução, ó, curtinha, tá? Em, por ou com, como ou conforme, a, para ou de, tá bom? Então, vamos lá começar a aplicar aqui nossa primeira regra. Conheça aqui as preposições, como que elas vêm, como que elas vão aparecer, né? É, a posição, né, dessas preposições. Por exemplo, temos aqui shalom, todo mundo sabe aí o que que é shalom, né? Um dos significados, né? Paz. Então, se eu quero dizer em paz, por paz ou com paz, dependendo aí do contexto, você vai acrescentar o quê? A preposição be, P, ligadinha, sempre ligada à palavra. Bechalom, bechalom, tá bom? Bechalom significa em paz, por paz, com paz, ok? O que ligado a shalom, que aqui eu engoli o M, ó, o mem, que shalom significa como paz ou conforme paz, tá bom? Exatamente. E o le, ligado a shalom, le shalom, que significa de paz, ou para a paz, ou a paz, ok? Le shalom, que shalom be shalom.
Dá para formar uma canção aí, tá? Para vocês aprenderem a regrinha aí dessa preposição. Bechalom, que shalom, le shalom. Agora grava uma canção aí com o significado de cada preposição, né? Por favor. Então, vamos aqui começar a aplicar as nossas regras. Preposições, preposição com palavra que tem um shivá simples na primeira sílaba, ok? Ou seja, quando começar uma palavra que se inicia aí com um shivá simples, pessoal, qual vai ser a forma da preposição? Preste atenção, tá? A forma básica, vocês já sabem que é o quê? O B, que, le, bet mastivá, kaf mastivá e lamed mastivá. Perceba que a palavra aqui começou com chá, não foi com che, foi com chá, tá? Chá, não é um chivá aqui embaixo, não é uma semivogal, né? Não, começou com um chivá, ok? Agora, quando a palavra possuir estiver simples na consoante inicial, a preposição sofre a seguinte modificação. Essa é uma regrinha fácil, dá para você aprender hoje? Dá. Então, veja bem, quando começar com, digamos que o shin, tá? Vou usar o shin como uma referência. Pronto, she. Começou com she. Essa preposição na sua fórmula básica, que é o be, ela se transformará em bi. Em bi. Simples assim, gente. Não vai se transformar em ba, bé, bó, bu, não. É bi. É bi. Começou uma palavra com um shva, tá bom? Então, a forma da preposição, ao invés de be, ou que, ou le, será bi, que ou li, tá? Então, muito fácil essa regra, muito simples. O que que você vai fazer para memorizar? Copiar, escrever, né? Vai aí, pega uma palavra e acrescenta aí a preposição, tá bom? Então, de be, vira bi. De que, vira aqui. E de ler, vira ali, ok? Vira ali. Não é para você virar ali na esquina, não. Vira ali, não. Tá? A palavra aí, a consoante li vai se transformar, né? O lê vai se transformar em li. Então, presta atenção aí no que eu estou falando. Estou mandando você virar nada, tá bom? Vamos lá. Veja, por exemplo, como fica a palavra. É, brachá, brachá, ok? Que é benção, com as preposições inseparáveis. Então, primeiro exemplo temos aqui, brachá é bênção. Se eu quero dizer em uma bênção, por uma bênção, ou com uma bênção, por que que eu estou falando uma, pessoal? Porque aqui nós não temos um artigo definido antes de brachá, tá? Para falar a bênção. Se não é a bênção, então é uma bênção que eu não sei qual é esta bênção, só sei que é uma bênção aí, uma bênção. Tá? Então, por isso, a gente, na tradução, se não tem artigo definido, você vai falar o quê? Uma bênção. Pode ser, dependendo do contexto. Tudo depende do contexto. Em, por, com, uma bênção. Então, perceba que começa com B, né? Brachá. Brachá começa com um shivá. Tá vendo? Então, você não pode começar a preposição com a sua forma básica, né? Que é o bet mais shivá. Não pode, porque não pode ter dois shivá no início de uma palavra. Gravou aí? É regra? Sim, não podem haver aí dois shivás no início da palavra. Então, a forma da preposição, né, será o quê? Bi, tá bom? Bi. E o interessante, pessoal, é que o taguesh da consoante bet, que é a nossa Begado Kefat aí, ó, ela faz parte do grupo Begado Kefat. Perceba que o dagesh do bet, ele desaparece. Então, como é que vai ficar essa palavra? Bivrachá. Bivrachá. O que era brachá virou o quê? Vrachá. Vrachá, ok? Então, é bivrachá, ok? A primeira sílaba aqui está fechada com um shivá mudo, tá? Então, não vou pronunciar esse shivá,
por que que eu não vou pronunciar esse Shivá com som de um pequeno E? Porque vocês já sabem que Shivá, após uma vogal breve, ele será mudo, mudo. Se fosse um I longo, né, Hirik seguido de Iode, você pronunciaria aqui Biverahá. Ficaria ridículo, né? A pronúncia aí da palavra muda, né? A gente está acostumada com uma. Então, presta atenção aí. Se perdeu aí o daguesh, tá bom? Então, aqui essa primeira sílaba está sendo fechada, fechada aí com um shivá e uma consoante, consoante vocálica, e o shivá é mudo. Então, biv, tá vendo? Biv, bivraha, bivraha, ok? Bivraha, certo? Espero que vocês tenham entendido. Bivra. Você vai juntar o vet com o resh e o a. Vra. Vra, vre, vri, vro, vru. Ok? Bivra. Bivraha. Ok? Em, por ou com uma bênção. Se eu quero dizer como ou conforme uma bênção, muito simples. Já começa aí com um shivá. Então, você vai colocar o quê? Ki vraha. Ki vraha, como ou conforme uma bênção. Se eu quero dizer a ou para ou de uma bênção, livraha, livraha, ok? Facinho, facinho. Perceba que o daguesh desapareceu, tá bom? Desapareceu. Se continuássemos com esse daguesh, aí você seria obrigado a pronunciar esse shivá, porque vocês já conhecem a regra do shivá e sabem que shivá embaixo de uma letra com daguesh, ele será sempre vocálico. Então, aí você pronunciaria, se tivesse aí um dagueche, você pronunciaria. Então, seria biberachá, olha só, biberachá. Aí você pronunciaria mesmo, biberachá. Mas não tem. Então, bivrachá, kivrachá e livrachá. Beleza? Decorem, tá? O significado de cada uma dessas preposições é muito importante, tá bom, pessoal? Agora, vamos aqui à nossa segunda regrinha, muito fácil, muito simples. Lembra? Iode e Shivá. Lembra? Vav conjuntivo também tem uma regra com iode e Shivá. Artigo definido também. Então, presta atenção. Começou uma palavra com iode e Shivá, né? Primeiro que você já sabe que não pode ter dois shivaim no início de uma palavra. Então, beleza. Isso aí você já sabe, né? Que essa regra já não vai se encaixar aquelas preposições, né, com a sua forma básica, que é o be, que e le. Então, vai ser o quê, gente? Se começar com o Shivá, você já sabe que é o bi, ki, li. Mas haverá uma mudança aqui, assim como ocorreu uma mudança aqui nessa Begat Kefat, Bet, que sumiu o Dagesh. Vamos lá que vai sumir também algo. Vamos lá ver o que, é que vai desaparecer. Então, são pontos importantes. Então, se a consoante inicial da palavra for um iode mais shivá, o shivá ele vai desaparecer. Ó, viu que engraçado? Então, não é engraçado. Não, não é engraçado. É interessante. Pronto. Viu só aí que interessante? Então, começou uma palavra com iode. Eu estou falando do iode, tá, pessoal? Eu estou falando de iode. Iode Shivá. Não estou falando de um é, Tet mais Shivá, não estou falando de um Mem Shivá, eu estou falando de um Iode e Shivá. Uma consoante aí importante aí, a menor consoante do hebraico. Começou uma palavra com Iod Shivá, a forma da preposição será o quê? Bi, ki, li. E o Shivá vai desaparecer, simples assim. Por exemplo, temos aqui Iehudá. Perceba que iode, a consoante iode, com o nosso ezinho pequeno aqui, que é o Shivá. Ie, Iehudá significa Judá. Iehudá. Se eu quero dizer e Judá, o que vai acontecer aqui? Você irá acrescentar aqui a preposição bet, certo? Mais a vogal i,
certo? E vai desaparecer aqui com o Shivá. Aqui, o Hirik uniu-se ao iode, formando uma vogal longa. Uma vogal longa. Como é que você vai pronunciar? Birrudá. Birrudá, tá bom? E é em Judá, por Judá, com Judá. Entenderam? Birrudá. Não vai ser bi e Yehudá. Não, não vai. Não vai mesmo, tá bom? Não é bi-Yehudá. É o quê? Bi-Rudá. Vai desaparecer o Shivá. Então, bi-Rudá em Judá, por Judá, com Judá. Tá aqui, ó. Em, por ou com Judá. Bi-Rudá. Juntou aqui, ó, uma sílaba. Rudá, sílaba aberta, vogal longa, é um I longo. Hirik casou com iode. Então, virou o quê? Um I longo. Bi, ru, da, tá? Em, por ou com Judá. Se eu quero dizer como ou conforme Judá, eu vou acrescentar o que e desaparecer com o Shivá. Então, que Rudá, Judá, como ou conforme Judá. Se eu quero dizer a Judá, para Judá, ou de Judá, li Judá, ok? Muito simples essa regra. Gente, presta atenção, é Iode e Shivá. Então, não tem para que vocês se engancharem aqui nessas duas primeiras regras, que são bastante fáceis, tá? Então, vamos lá. Eu falei para vocês o seguinte, diante de palavras iniciadas com o Shiva, a forma da preposição será bikili, tá bom? Não vai ser a forma básica, não vai ser o B, porque não podem ter dois Shivaim no início de uma palavra, tá bom? Então, de B passa a ser bi, que ou li, tá bom? E diante de iod, shiva, é simples também, a forma da preposição será a mesma, bi, porém aí vai ser alongado, vai ser um i longo, e o shiva desaparece, simples assim. Não tem dor de cabeça aqui, não tem problema nenhum, já aprenderam aí essa regra, tenho certeza, tá? Então, vamos à nossa terceira regrinha. Fácil também, gente. Presta atenção que regra mais fácil essa daqui que vocês vão aprender agora. Preposição antes de quem, gente? Guturais. E vocês já sabem que as guturais preferem estivar composto, certo? Então, preposição antes de um estivar composto. Antes das consoantes guturais, as guturais, aleph, ain, re, e, het. Com estivar composto, as preposições tomam as vogais do estivar composto. Olha que maravilha, olha que simples. Gente, essa é uma regra que não dá para você errar. Não dá. Não tem como, gente, não tem como. Começou uma palavra com uma gutural. Vocês sabem que quem vai ter esse estivar composto sempre vai ser as guturais, pessoal. Esse estivar composto, ele não vai aparecer embaixo de um mema, embaixo de um tete, embaixo de um sin, embaixo de um shin. Entenderam? Sempre o estivar composto, ele vai aparecer embaixo de uma gutural. Então, quando começar uma palavra com uma dessas consoantes guturais, que tiverem aí o Shivá composto de patá, Shivá composto de câmetz, esse aqui sempre vai ser um O, né? Câmetz, Shivá composto de segol, um E, então, A, O e E. Então, o que que vai acontecer com a preposição? Vai simplesmente roubar, tomar para si a vogal do Shivá. Só isso, só isso. Vai desaparecer com o Shivá composto embaixo daquela consoante? Não, não vai desaparecer. Ele vai simplesmente tomar quem? A vogal que acompanha o Shivá. A vogal que acompanha o Shivá. Simples assim. Vamos ao exemplo. Temos aqui Halom, que significa sonho. Halom, sonho. Isso mesmo. Se eu quero dizer em um sonho, por sonho ou com sonho,
Eu vou pegar a preposição bet, beleza? Bet, bem grandão aqui, que é para você enxergar a criatura, bem grandão mesmo. Qual é a vogal que eu vou usar aqui mesmo, que eu já esqueci? Diga para mim. É o Shiva? Não, pessoal, não é o Shiva. Se você falou Shiva, você errou. Você vai tomar a vogal que acompanha o Shiva, que é um patá, o A. Pronto. É isso aí, ó. Tá vendo aí que bonito? Vai ficar o quê? Bachalom. Bachalom é em um sonho, por um sonho, com um sonho. Bachalom. Viu só? Muito simples, muito fácil. Perceba que aqui, ó, nada vai mudar, tá? Fica bem aí no lugar onde está, tá? Só a preposição que toma a vogal do Shiva, que é o patá. Então, Bachalom. Bachalom, sonho. É em um sonho, por um sonho, com um sonho, ok? Vamos prosseguir. Aqui está um exemplo, né? Ba-halom, como eu já falei, ba-halom em, por ou com um sonho. Se eu quero dizer como ou conforme um sonho, né? Então você vai usar o kaf, ou seja, kaf mais patá de novo, a vogal que acompanha, né, o shivá. Kahalom. Kahalom como ou conforme um sonho. Se eu quero dizer a um sonho, para um sonho ou de um sonho, né? De um sonho lindo, de um sonho, né? Então vamos lá, vai ficar o quê? Lahalom. Então, a preposição toma a vogal que acompanha o Shiva. Eu acredito que eu fui bastante clara, né? Foi sim, com certeza. Não adianta você dizer que não aprendeu essa regra aqui, não, porque eu não acredito, né? Então, presta atenção aí, tá, pessoal? Presta atenção, não erra, não. É muito simples. O importante é decora aí o significado de cada preposição e essas três regrinhas aí, mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Dá para aprender mais uma regrinha? Acredito que sim, né, gente? Tá tão fácil, tá tão simples, muito fácil. Tá gostoso demais, não tá? Vamos aprender mais uma, então? Vamos. Mas antes disso, deixa eu perguntar para vocês. Qual que é a forma básica da preposição? Diga para mim. A forma básica da preposição é, vamos lá, bet mais shivar, kaf. Eita, mas tá feio. Peraí, vamos arrumar isso aqui. Peraí. Bet, aí, vamos lá, mais shivar. B, que é o kaf, mais shivar, que. E o lamed, ou seja, le. Então, essa aqui é a forma básica. Beleza? Beleza. Aí eu pergunto para vocês. Pessoal, se começar uma palavra que na primeira consoante já tem ali um shivar, né? Qual vai ser a forma dessas preposições, né? Qual vai ser a forma da preposição? Aí você vai lembrar, a professora falou que não pode começar uma palavra com dois chivá. Então, a vogal da preposição será uma vogal pequenininha. Qual é a vogal? É o rírique. Então, é bi. Vai ser o quê? Bi, que ou li. Biquili. Começou uma palavra com chivá, pronto, é biquili. Bom, e quando começar com iode e shivá? Iode e shivá, aquela menor consoante do hebraico. Iode, né? Seguido aí, acompanhado aí de um shivá. Óbvio, está começando com shivá, você não vai poder usar, né, essas semivogais aqui que estão embaixo dessas preposições. Será o quê? A mesma preposição bi, que ou li. E o que vai acontecer com esse estivar? Desaparecer. Beleza? Beleza. Mas e agora, professora? Eu quero usar essas preposições em palavras que comecem com uma gutural. E a gutural, ela começa o quê? Quase sempre aí com um estivar composto, beleza? Começou uma palavra aí com estivar composto, qual vai ser a forma aí da preposição? A preposição vai tomar a vogal do estivar
composto, certo? Se começou aí com um aleph seguido de um patá, você vai roubar, tomar para si o patá do Shivá. Vai ser o quê? Ba, vai ser bé ou vai ser bó? Ou vai ser ba, bé, bó, tá bom? Ba, bé, bó, ba, bé, bó. Não tem bu, não. Tem bu, não. Bu, não. Ok? Então, vamos lá, aqui mais um exemplo, ó. Mais um exemplo com uma vogal Shivá composto de Câmedes, que sempre vai ser um O, pessoal, é ro, não é ra, é roli. Vocês já sabem que essa vogal aqui sempre será um O. É sempre, é sempre. Não tem exceção para essa regra, não, pessoal. Sempre. Então, aqui vai ser um O. Doença. Se eu quero dizer em uma doença, com uma doença, por uma doença, o que vai acontecer aqui? Você vai pegar a preposição bet, vai tomar a vogal, tá? E vai ficar o quê? Agora diga para mim. Para você ler corretamente aqui esta palavra, você também já deverá ter estudado aquela aula que eu já gravei, já postei, como diferenciar o Kametz Gadol do Kametz Hatuf, que é o nosso A longo, de um O breve. Os sinais são idênticos, são iguais. Você já assistiu essa aula, então, se você é meu aluno e já assistiu essa aula, você sabe muito bem que se aqui é um O, e antes desse estiver composto de câmetes, você tem um outro câmetes, então os dois terão som de O. Se tu, que é meu aluno, ler Barroli, não diga jamais que estudou com a Morá Floriza Kelly, tá bom? Procura outro professor lá, diga que é outro nome, não fale o meu nome, não. Aqui não é Barroli. Aqui é o quê, gente? Um O breve. Borroli. Borroli, tá bom? O que significa borroli? Em uma doença, por uma doença ou com uma doença, tá bom? Olha que facinho. Se eu quero dizer como ou conforme uma doença, você vai acrescentar aqui o co, ou seja, você vai pegar o kaf e a vogal que acompanha o shivar. Vai ser o quê, gente? Corroli. Eu sei que você pronunciou aí carroli. Eu tô ligada. Então, é corroli. Não fale cá, não, gente. É cor. Corroli é regra gramatical, não é coisa da minha cabeça, não sou eu que estou a inventar, tá bom? É regra gramatical. Então, siga a gramática que você vai ler corretamente, bonito, lindo, tá bom? Corroli, tá bom? Se eu quero dizer a doença, para a doença, ou de uma doença, eu vou pegar o lamed e vou tomar a vogal que acompanha o shivá. Como é que você vai pronunciar? Loholi. Isso mesmo, Loholi, tá bom? E pronto, se começar aí com o shivá composto de segol, que é um é brevíssimo, né? Ó, as guturais aí, gente, ó, guturais, ó, guturais. Então, vamos lá. Enosh, que é ser humano. Se eu quero dizer em um ser humano, por um ser humano ou com um ser humano, pego a preposição, tomo a vogal que acompanha o shivá, tá bom? Então vai ficar o quê? Benos, benos, que significa em, por, com um ser humano. Benos. Se eu quero dizer como ou conforme um ser humano, Kaf, mais a preposição, qual vai ser? A vogal, o Shivá, é a vogal que acompanha o Shivá. Então, vai ser o quê? Kenos, kenos, kenos. Se eu quero dizer a, para ou de um ser humano, coloca o lamed, toma a vogal que acompanha o Shivá. Lenos, lenos. Beleza? Beleza. Facinho? Facinho. Agora, as outras regrinhas deixaremos para a próxima aula, tá? Aqui tem coisa boa nessa próxima aula. Gente, vem aí as preposições antes de sílaba tônica, antes de artigo definido, antes de Adonai, ou presta atenção aí, não perca a próxima aula aí por nada, tá bom? Não percam. Tem também exercícios, ó, exercício aqui, cadê aqui? Muito exercício para você responder, tá? Então, pessoal, por hoje, é só essas três regrinhas
básicas, fáceis, né? Eu creio que vocês aprenderam. Vocês são inteligentíssimos, tá? Inteligentíssimos. Eu sei que vocês aprenderam essas três regrinhas. Quais foram as regras que vocês aprenderam aqui hoje? Né? A primeira, a forma básica, né? A forma básica aí das preposições, qual que é? É bet mastivá, kaf mastivá, lamed mastivá, que vai dar o quê? Bekele. Cuidado para não falar bekelé, viu? Uf, mas é feio. Misericórdia, não fale isso não. Fale isso não, que você me vergonha. Então, é bekele, tá bom? Qual foi aí? Vamos lá, a regrinha que você aprendeu. Quando começar uma palavra que já se inicie com um shivá, qual vai ser a forma dessa preposição? Ou seja, qual será a vogal da preposição? A vogal hirik, bi, ki ou li. Quando começar com iod, shivá, qual vai ser aí a preposição? Bi, ki, li. Porém, todavia, entretanto, desapareça com o shivá. Isso mesmo, suma com o shivá. Tá bom? Eu sei que vocês não vão escrever, gente. Vocês não vão escrever a Bíblia porque ela já existe, ela já está escrita, ela já foi escrita, né? Mas fica aí, ó, a dica para vocês, quando vocês virem, né, na leitura, é, o Iuda sem o Shivá, vocês já sabem o porquê, vocês já sabem o motivo. É regra gramatical, tá bom? Diante de Iuda e Shivá, a forma da preposição vai ser bikili e o Shivá desaparece. O Hiri que casou aí com o Iode, formando aí um I longo, beleza? Agora, diante de palavras iniciadas com um Shivá composto, já sabem que os Shivás compostos só aparecem diante de guturais. E qual que vai ser a preposição? Vai simplesmente tomar a vogal do Shivá. A vogal que acompanha o Shivá. Deixa aí o Shivá sozinho. Toma lá a vogal, né? Ou então fala assim para ele: tem como você se duplicar? Vira dois aí, duas vogalzinhas, me dê uma, pronto, porque ela não vai desaparecer de lá, né, pessoal? Né? O patá não vai desaparecer lá, né, do Chivá. Então, duplica aí a vogalzinha e pega uma para você anexar aí na preposição, tá bom? Quando começar com o Shivá composto de kametz, que sempre vai ser um O, você vai roubar, tomar o kametz, né, do Shivá, e lembrando sempre que esse kametz também terá som de O. De O, afinal de contas, você pegou emprestado do Shivá. E o som dele é o quê, gente? É O, não é A. Então, você vai pronunciar Bocolo, tá bom? Então, Bocoli, Corroli ou Locoli. Pronto. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, tá? Comentem e bons estudos e até a próxima aula, tá? Irei gravar a parte 2. Shalom, ulehitra outra. Paz e até breve.